sejam muito bem-vindas ao segundo episódio do Entre Nós Cast. E como gostamos de lançamento, estamos dando início à nossa série Posicionadas. O nosso primeiro encontro é pautado em Posicionadas em Cristo. Esse vai ser a temática do nosso encontro e da nossa conversa de hoje. Vão se apresentando e dando oi aí pra galera, meninas. Bem-vindas, eu sou Duda, muito prazer e tenho certeza que vai ser mais um momento de troca nesse podcast. Hello, Stephanie, bem-vindas a todas, um prazer estar aqui mais uma vez. Bem-vindas, mulheres, Sabrina ou Alessandra, como já sabem. Ou Ale, como Tudo quiser faz, chamar, né? Como quiser chamar. E Carol, vamos lá, meninas. Bem, eu acho que esse tema posicionadas é uma palavra que está muito em vigência, né? A gente toda hora está ouvindo a respeito de posicionamento, de que a gente precisa se posicionar. Cada vez mais somos exigidas a isso. Então, acho que é um bom momento para a gente falar a respeito, tendo em vista que a palavra posicionadas implica em colocar-se. Como é que vocês acham que nós, como mulheres cristãs, estamos nesse cenário? Falem aí. A gente está se posicionando, a gente tem ficado calada na nossa. O que é que vocês acham? Então, Carol, a percepção que eu tenho é que as mulheres cristãs como um todo, elas poderiam se posicionar de forma mais ativa. E uma forma disso é quantos podcasts de mulheres cristãs, à luz da palavra, você tem por aí. E eu acho que esse é um primeiro passo. E aí você olha em contraponto, quantos podcasts de mulheres não cristãs você tem por aí? E quais são as verdades que estão sendo colocadas, sabe? Eu acho que, como cristã, falta posicionamento no nosso meio. E eu acredito que ter começado justamente a primeira série com esse tema fala muito do que vem aí pela frente. Que é, de fato, o que é que a gente acredita. Eu acho que não tem forma melhor da gente começar um podcast mostrando o que é que a gente acredita. Qual que é a nossa visão de mundo? Qual a lente que a gente está usando para avaliar o feminismo, o machismo, o racismo, enfim. Qualquer tema que na sociedade está sendo levantado e as pessoas estão se posicionando ativamente sobre isso, mas que muitas vezes, dentro da igreja, as pessoas se calam. E talvez, e eu falo isso de fato, talvez, seja pela percepção de, só cabe a mim orar. Mas eu acho que, como cristãs, a gente deve orar, mas também agir, se posicionar e dar a nossa opinião e permitir que a nossa voz também seja ouvida por outras mulheres. Porque eu acho que é assim que a gente vai conseguir, de fato, levar a palavra de Deus. E é aquilo, né? Você se posicionar não significa que você vai chutar a sua opinião assim e empurrar a goela abaixo da outra pessoa. Mas é de fato você falar, porque quantas pessoas têm aberto a boca para falar o que elas acham, o que elas pensam e falam, então nem aí, e a gente fica, não vou falar não. E eu percebo que às vezes é aquele medo de, não quero comprar uma briga com ninguém, eu não quero me comprometer com ninguém, eu vou ficar aqui calada que é melhor. Não, deixa eu orar, porque é uma alma que precisa de Cristo, então se eu vou ficar aqui orando, ficar caladinha na minha, e não é isso. Engraçado, é porque assim, essas pessoas, elas não têm dimensão das consequências do que elas estão propagando. A gente tem dimensão das consequências do que a gente está propagando e ainda assim a gente se mantém calada e amedrontada com as consequências disso. Mas a gente, às vezes, não reflete nas consequências que é da gente não falar. Da gente ficar calada, porque a gente sabe que quando os outros abrem a boca para falar e para defender princípios que a gente sabe que não são bíblicos e que desvirtuam muito a sociedade, a família e tudo, a gente fica calada. E isso é muito ruim e tem uma consequência muito pesada para toda a construção do mundo, da família, de tudo, sabe? Ouvindo vocês, não é nem atribuindo juízo de valor e que nós somos os bons e todo o resto é ruim, mas me lembra a frase clássica do Martin Luther King, né, que diz: o que me preocupa não são o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, muitas vezes, a gente tem muita coisa importante, muita relevância, mas ou por timidez, medo, amedrontamento, cuidado excessivo, esse silêncio, ele tá muito
pautado. Então, acaba que a nossa voz não é ouvida. E, Né? Carol, o grande embasamento disso é quando Jesus diz: vocês são o sal do mundo e a luz do mundo. A gente precisa ser luz, nós fomos chamados para isso. Cristo é a luz e nós fomos chamados para apontar para Ele. Então, se as coisas estão na escuridão, a gente precisa ser essa luz. Se as coisas estão sem sal, a gente precisa ser esse sal. Hoje a gente tem geladeira, a gente tem conservante, a gente tem muitas coisas, mas na época que isso foi dito, o sal era uma forma de conservar, era uma forma de fazer com que aquela comida ali não apodrecesse. E eu acho que quando a gente se cala, a gente tá literalmente vendo o mundo apodrecer e não cumprindo a nossa função de evitar que isso aconteça. Perfeita. Quando a gente parte desse pressuposto, né, posicionadas, e aí a gente vai ter o nome da nossa série Posicionadas, então a gente vai se posicionar diante de vários temas aqui, fiquem atentas e ligadas. E a gente não teria como começar essa proposta sem a referência de onde nós iremos nos posicionar. Na verdade, em quem? Quando a gente traz a proposição em Cristo, qualquer ideia que venha a ser defendida, ela parte de um pressuposto. Ela parte de uma visão de mundo, uma construção. Então, a gente precisa realmente nos posicionarmos quanto podcast, quanto mulheres e quanto a nossa proposta, né? Tudo que vai ser trabalhado e abordado a partir de nós aqui vai ser diante dessa perspectiva, dessa cosmovisão cristã, bíblica e em Cristo. Mas a gente precisa falar um pouco desse lugar, né? Paulo usa até cerca de 26 vezes essa expressão, em Cristo. Ô, Carol, antes de tu começar aí já o conteúdo, é muito importante, eu acho, a gente ressaltar aqui que o tema dessa série, de ser posicionada em Cristo, ela fala também sobre o podcast, o Entre Nós Cast. Porque tudo que a gente vai falar não é a nossa visão. Nosso achismo. Não é a visão de Carol, não é a visão de Duda, Stephanie ou Sabrina. É a base que a gente está usando aqui, é a base da palavra, a luz da palavra. A gente não quer colocar a nossa consideração. E se em algum momento a gente precisar decidir por alguma coisa, o fator decisivo vai ser a luz da palavra. Não é a nossa opinião que vai prevalecer. Então, acho que é bem importante a gente deixar isso muito claro para que as pessoas entendam que não é só a série de mensagens, mas é o podcast. E por isso que ele é o primeiro de um ciclo aí de mensagens que vão vir. Bem, eu fiquei pensando, me veio a imagem daquela série The Chosen. Não sei se vocês já assistiram. Não. Se não assistiram, Eu comecei, assistam, anotem né? aí, meninas, porque ela é fenomenal, é fantástica. Tem que baixar um aplicativozinho e você vai acompanhando. E na abertura dessa série, é um cardume indo em uma direção e alguns poucos peixinhos na direção oposta, né? Não sei se vocês têm essa sensação, mas que todos rumam em direção a um sentido, e muitas vezes, realmente, eu acredito que essa é a construção, muitas vezes, do nosso chamado, do estar em Cristo, é mover-se em uma direção oposta. Tem muitas coisas que na construção geral são tidas como normais e que tá todo mundo vivendo, fazendo, praticando, e que não existe até muitas vezes criticidade a respeito disso, né? Eu vou elencar algumas coisas, como por exemplo, o uso de pornografia é extremamente acentuado no universo masculino e cada vez mais no universo feminino. A gente já tá pareando aí com os homens em relação ao acesso a conteúdo nesse sentido. A questão da fidelidade, do adultério. Então, se a gente for ver na condução do mundo, o uso de pornografia, né, adultério, são coisas cada vez mais normatizadas. Se você parar em uma roda, né, você vai ouvir que algumas pessoas acham isso como normal. E Carol, até se eu você acho falar que- alguma coisa assim, você é tá muito O bestinha, estranho. menina. Careta estranha. É estranha. É a conservadora. né? Mas o que Essas mais me coisas chama assim. atenção é que a gente não vive num país majoritariamente descrente, né? De tudo isso, quando o Carol falou, a gente se sente num peixinho na contramão, o que mais me chama atenção é que a gente vive num país onde a maioria das pessoas se declaram de ou cultura católicas cristã, né? ou evangélicas, de cultura cristã, de cultura hegemonicamente, quase que não sai, hegemonicamente cristã, que você nasce sabendo, conhecendo Deus, Cristo, e ainda assim, apesar disso tudo, a gente tá na contramão, então alguma coisa de errada tá acontecendo, Mas né? sabe o que é que eu percebo muito? Aquela frase assim que diz: Deus me aceita do jeito que eu sou.
Então tá tudo bem, eu sei assim e vou viver minha Isso. vida assim, sabe? Mas Não. isso reflete uma cultura de cristianismo no nosso país muito superficial, né? Sim. Porque se a gente precisa, enfim, tá aqui levantando as nossas verdades num mundo que tá contra isso, se esse mundo hegemonicamente que crê em Jesus tá contra isso, então é porque o mundo não tá conhecendo E é o engraçado. Jesus que a gente conheceu, né? O que me chama a atenção quando tu fala sobre isso de ser cristão é porque, de fato, você conversa com outras pessoas cristãs e você vê esse tipo de posicionamento e, peraí, alguma coisa tá errada. E aí, é como o Paulo fala, que a gente vai se moldando aos padrões mundanos. A E vai gente achando normal, né? Por isso que a gente precisa estar sempre renovando a nossa mente para que a gente não Ganhe forma. Exatamente. A gente Não vai vos conformeis, a né? gente vai se moldando e é muito engraçado isso porque é uma coisa quase que imperceptível. Porque o moldar fala de um trabalho que não acontece num passo de mágica. É algo que está sendo gradativo. Então, à medida que a gente vai convivendo e como a gente foi chamado para ser sal e luz, a gente de fato tem que conviver, mas a gente não pode se amoldar, deixar que esses fatores externos, eles tenham tanta influência a ponto de ir mudando essa característica nossa de fazer a diferença e começar a ser influenciado. E aí é onde eu acho que a gente precisa estar em Cristo. Porque quando Com a gente está em certeza. Cristo, a gente não se deixa ser moldado por outra pessoa que não o oleiro, que não aquele que sabe trabalhar e que criou. Porque nele que está toda a verdade, nele que está toda a nossa segurança. E eu acho que quando a gente está nele, essas vozes, como a gente falou no outro podcast, elas são silenciadas, porque a gente Vão tem sendo discernimento. abafadas todos os dias, né? A gente sabe por onde ir. E, É e perfeito, você vai Ana. entrando em choque, assim, quando acontece alguma coisa, aí você diz, não, peraí, acende um sinal de alerta em você, que é o Espírito Santo, dizendo assim, isso aí não. Não tá legal. Aí você diz, tá, ok, deixa eu dar um passinho pra trás, e agora eu começo a andar novamente. Essa instância do não vos conformeis, né? E ganhando forma, e aí você traz. A gente não pode deixar de andar, e é exatamente isso. Como assim? A gente tem aquele salmo que diz: não vos assentei na roda dos escarnecedores, e muita gente entende que você só tem que andar com crente, só viver nesse mundo. Como a gente vai salgar o mundo, né? Se a gente só tá no saleiro. A gente precisa sair, a gente precisa conviver com pessoas que não entendem a nossa fé. A evangelização e o professar o reino de Deus, ele precisa ter uma pessoa que não entende ou que não partilha ainda disso. Então a gente precisa construir uma perspectiva de influência. Eu acho que o posicionar está intimamente ligado a construir influência. Verdade. Agora a grande pergunta é quem influencia quem? É. Né? O Isso. quanto que você é agente e promotor de influência nesse outro, ou o quanto esse outro é agente de influência sobre você. Porque eu acho que especificamente sobre isso, né, de, por exemplo, não sentar na roda dos escarnecedores, o cara falou, eu acho que tem um detalhe muito importante, assim, que exige muita sabedoria. É você ter autoconhecimento de saber em que local você vai conseguir influenciar, em que local você vai ser influenciado. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que tem problema com bebida e que isso ainda não tá muito bem resolvido, talvez o seu lugar de influenciar outras pessoas não seja numa mesa de bar. Sim, perfeito. Você precisa ter vulnerabilidade. clareza daquilo que você é, exatamente, daquilo que você é vulnerável ou não. Então, eu acho que só tem essa pequena ressalva, porque de fato a gente precisa influenciar, mas a gente precisa ter noção Perfeito. do quanto que a gente vai ser influenciado também por esse ambiente. Isso né? que Carol falou de influenciar faz muito sentido também, no sentido de que eu vou estar, então, lá no mundo, né? No mundo, como as pessoas dizem, e vou sentar lá na roda dos escarnecedores, mas eu tenho que estar com a Bíblia, tenho que abrir. Irmão, Deus está falando aqui na Bíblia que isso não é influência realmente, é o teu comportamento, é a forma como você vai tratar o outro, é a forma como você vai dizer não para uma coisa e vai dizer sim para outra, e dizer o porquê o não daquilo. Quer beber? Não, por causa disso, daquilo, e enfim, vai. Mas é realmente você influenciando, e através dessa influência de comportamento no seu dia a dia, e também de você abrir a boca para falar de Cristo, que as pessoas vão vendo realmente
eu quero conhecer esse Cristo aí que ela tá falando, que tá... O comportamento dela é diferente, alguma coisa é nova. A aí, velha né? frase, né? De pregue o evangelho e, se necessário, use as palavras. Discordo dessa frase. Pregue com a sua atitude. Não, você Não, vai vamos utilizar as problematizar palavras. isso Vamos Primeira polêmica do Entre Nós Cast. Polêmica agora. Vamos lá. Eu tava com essa frase em pauta, mas primeiro eu acredito que o evangelho ele não é uma religião, né? Então não é sobre estar com a Bíblia embaixo do braço, Isso. é sobre eu ter a forma, o contexto. Evangelho é um modo de viver. Então você impacta por quem você é, porque não é mais você quem vive, mas Cristo que vive em você. Isso. Então é essa história do em Cristo. Aí eu já vou devagar um pouquinho. É um convite de morte. O evangelho é um convite de morte. Por quê? Porque, ora, eu preciso matar o meu eu para que ele possa nascer. Quando eu entendo a minha vulnerabilidade, se eu tenho problema com bebida, eu mato o meu eu, não indo para uma mesa de bar. Sim, né? perfeito. Então, o evangelho, ele é um convite de morte. Eu preciso morrer para que Cristo possa nascer. E aí, quando uma pessoa diz, aquela fala que você trouxe, mas Cristo me aceita do jeito que eu sou, perfeito, ele lhe aceita do jeito que você Mas é. ele não Mas ele não continua daquele deseja jeito. que você permaneça dessa forma. Vá Ele- e não ele- peque mais. ele constrói um processo de transformação. Agora eu vou pra polêmica. Pregue, se necessário for, use palavras. Isso aí eu acho que corrobora para o silêncio dos bons. Essa filosofia de a gente só ter uma vida em Deus, que precisamos tê-la, porque não é uma religião, é uma forma de viver, porque Cristo que vive em nós, ela implica que nós nos posicionemos, porque Sim. senão a gente vai ficar calado diante de Sim, muitas entendi. coisas. E eu acho que mais que isso, assim, nós vivemos o quê? Nós somos evangélicas, certo? Evangelho é o quê? Evangelho é a boa notícia. Como é que a gente acredita numa boa notícia, numa notícia que nos traz vida, numa notícia que nos resgatou do pecado, e a gente vai ficar calado e não dar a boa notícia às outras Perfeito. pessoas? É louco, é contraditório. É o que de mais alegre que a gente tem, é o melhor que a gente tem. É aquilo que a gente descobriu, que evangelho é o quê? Evangelho é Jesus, Deus, que se fez homem, pagou pelos nossos pecados, carregou nas costas todos os pecados que nós deveríamos carregar, morreu e venceu a morte. E nele nós podemos vencer a morte também, porque estamos nele. Eu acho que por isso que esse podcast faz tanto sentido. Como, sabendo disso, a gente vai se calar. Tem tanta gente aí, como vocês falaram, defendendo tantas coisas, lutando por tantas coisas, com convicção, com amor. É nítido, você olha o quanto que elas acreditam naquilo, o quanto amor, o quanto alegria, o quanto verdade aquilo é pra elas. Como é que a gente vai falar pra outras pessoas se a gente Perfeito. não coloca essa verdade também, sabe? Perfeita colocação. Preciso me recolocar aqui nesse podcast. Mas assim, eu entendo perfeitamente e eu acho que faz todo sentido, principalmente diante do que a gente tá falando aqui. Mas essa frase, eu acho que ela tem sentido conectando com o que Stephanie falou de, por exemplo, você tem que antes ter um posicionamento também para você falar sobre isso. Não é sobre só falar. É sobre falar e praticar. Eu acho que tem que estar sempre associado, sabe? É você viver, você acreditar e falar, mas não se deixar somente falar sobre isso. E eu falo muito de onde eu vim. Que era um evangelho muito... Vou polemizar aqui também. Muito falado e pouco vivido. E aí, essa questão de, tipo assim... não adianta você falar muito que você se posiciona se nas suas atitudes diárias você não vive condiz, aquilo, né? não condiz. Então não adianta sentar numa mesa de um bar e expor a palavra se existem outras questões Comportamentos que as pessoas básicas, vejam, né? exatamente, que me faltam ali. E aí entendo perfeitamente, inclusive, acho que é super pertinente essa questão de falar, porque eu acho que é o que falta. Então, encontrar esse equilíbrio, eu falo pra mim hoje, que conheço, como eu falei no primeiro podcast, essa desconstrução, né, de você falar muito e viver pouco, e agora você desconstruir pra eu vou viver,
mas eu também preciso falar. E por muitas vezes, essa dualidade, esse equilíbrio, né, entre a religiosidade e o posicionamento de fato do o que é que Deus espera de nós e propagar as boas novas que me transformou, sabe? O padre Fala, Antônio mas eu tô aqui Vieira, coçando. ele traz um questionamento muito rico, né? Ele traz a seguinte pergunta. Ele diz, ora, antigamente existia um único pregador e milhares de conversões. Então, um homem ia diante de um público gigante e as pessoas convertiam-se ao Senhor por meio de um único pregador. E aí ele começa a fazer a seguinte análise. Ora, por que hoje nós temos tantos pregadores e proporcionalmente tantas menos conversões, assim? E aí ele chega à conclusão da seguinte questão. Ele diz que as nossas palavras hoje, muitas vezes, já saem refutadas pela nossa própria vida. Então, o evangelho, ele precisa ser pregado, mas vivido. A religião é pregar e não viver. Né? O evangelho é ser alcançado, matar o nosso eu, Cristo viver em nós, sermos transformados para isso, porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E o meu discurso, ele precisa ser consonante com a minha vida. Então, é realmente essa instância do impactar o outro por quem eu tenho me tornado e entender até que não é uma história de perfeição, é inclusive as nossas dores, as nossas falhas, né? De você olhar que quem era Carol, meu Deus, quem me conheceu na escola, quem me conheceu, vai olhar e dizer assim, quem é essa menina? Realmente eu precisei ter uma nova mente, uma nova vida, porque eu realmente não sou mais aquela, né? E é legal isso, porque a gente percebe que nós não somos definidos pela nossa história, mas as nossas dores, os nossos erros, eles são a matéria-prima que Jesus usa para nos resgatar, nos redimir, nos transformar. Eu tenho duas coisas pra falar aí, e elas podem parecer contraditórias, mas não são. A primeira é que eu concordo 200% quando vocês dizem assim, que a gente não tem credibilidade quando a gente não vive o que a gente prega, né? Por exemplo, eu, como médica, muitas vezes não vou ter credibilidade se eu falo uma coisa pro meu paciente e eu faço outra. Então, isso é super necessário e é isso que a gente não tá vendo em muita gente. E, infelizmente, a gente tem várias referências de pessoas que são evangélicas ou que são de outras religiões, mas que vivem de forma muito diferente com aquilo que elas dizem que elas acreditam ser. Então, a gente nunca... Talvez a gente até consiga mentir para quem é de fora. Sei lá, você pode estar num palco, num púlpito, em algum canto, e talvez você consiga mentir pros de fora, pros de longe. Criar um personagem, mas né? você pode criar um personagem, mas pros de perto, pros seus amigos, pros da sua casa, você não vai conseguir mentir. E aquelas pessoas você não vai conseguir influenciar, você não vai conseguir trazer verdade, porque não é a sua verdade. Então, de fato, a gente precisa viver aquilo que a gente prega. Mas, por outro lado, eu acho que o evangelho, ele é muito libertador, porque quando Jesus vem, ele se senta assim, junto com cobradores de impostos, ele vai atrás da mulher samaritana, e a Bíblia fala que todos nós somos pecadores, não há um justo sequer na face da terra. E aí, isso pra mim é muito lindo, porque tem um versículo, assim, tem um capítulo, se não me engano, em Lucas, que Jesus fala com a mulher samaritana, e no capítulo seguinte, no capítulo 3, ele tá falando com Nicodemos. Nicodemos era o auge de como alguém deveria se comportar. Ele era um homem da lei, um homem judeu, um homem influente, um fariseu, uma pessoa que detinha o conhecimento, uma pessoa que sabia e que se comportava perfeitamente diante da sociedade. Então, eu acho que a gente precisa sim viver essa credibilidade, mas sem cair no lado do Antigo Testamento, do fariseu, de que a aparência era mais importante. E por que para aquele homem a aparência era mais importante? Porque ele foi procurar Jesus, ele sabia quem era o mestre. Ele chama Jesus de Rabi, mas ele foi procurar ele na calada da noite, quando os outros não veem. Então, a partir do momento que a gente está preocupado mais com a nossa aparência para as outras pessoas, com o que os outros estão vendo, do que em reconhecer Jesus na nossa vida e reconhecer que Jesus é mestre, a gente também pode cair em outro lado da moeda, em outro pecado, que é viver uma vida de aparência. Então, eu acho que
O evangelho é muito libertador nesse sentido, muito libertador, porque ao mesmo tempo que ele nos convida para viver uma vida com Cristo, uma vida de santificação, de renovação de mente, de ser nova criatura, ele também nos dá a liberdade de saber que nós somos imperfeitos, em que em alguns momentos nós vamos cair, que são os nossos irmãos que vão nos ajudar e que somente em Cristo que a gente pode ter força. Perfeito. Amém. E é muito, assim, esse conforto, de fato, porque não é algo, quando o cara falou, quem me conhecia, mas eu garanto que não é uma transformação instantânea. E eu acho que essa é a grande graça. Quem me conhecia antes, talvez hoje tenha outra percepção de quem eu sou. Mas essa é a grande graça, de estar sendo transformada. Não é uma mudança repentina, não é um verbo no passado e de repente é o presente. É aquele presente contínuo de estar sendo transformando. E você tá ali sempre naquela ideia de continuidade, sabe? Eu acho que saber disso é reconfortante e, mais uma vez, nos remete para onde a gente deve ir. Pra continuar nesse processo, sabe? Eu fiquei pensando como foi a execução desse nosso projeto do podcast, né? Quando a gente decidiu startar, a gente ficou, ai meu Deus, e agora? Né? E vergonha, e insegurança, e será que a gente fala? E como é que a gente fala? E a gente foi tomada por uma série de porquês, e será que a gente deve? Enfim... e aí a gente tava falando da alegria das boas novas, né? Cada vez mais nós temos visto pessoas se posicionando para promover influência, mandando a gente arrastar para cima, todo mundo tá falando, e muitas vezes nós temos nos calado. Eu me lembrei de um filme chamado Amistade, e esse filme, a cena era a seguinte: existia um navio negreiro e os negros estavam aprisionados em uma cela, e ia um povo cantar para esses homens que estavam aprisionados. E aí, eles olhavam dentro daquela cela e eles falavam outro dialeto. E eles olhavam para o rosto das pessoas que estavam cantando e diziam: quem são esses? Eles estão muito tristes. Que negócio é esse? Nossa, que povo... Então, eles estavam aprisionados, mas eles estavam avaliando aqueles homens que foram lá cantar para eles. E a avaliação que eles tinham daquele povo era: como eles são tristes, eu acho que eles estão chorando alguma coisa. E aquele povo era um povo crente que estava indo cantar para os homens que estavam presos. E aí, muitas vezes, a gente tá nesse lugar, né, de entristecidos, amordaçados, silenciados, quando na verdade a gente tem a mensagem transformadora, nós temos boas novas, tanta gente com a alegria para falar outras coisas e nós muitas vezes apáticos para a mensagem mais transformadora do mundo, que é do reino de Deus e do evangelho. Então nós precisamos realmente encontrar ânimo, coragem, ousadia por parte do Espírito Santo através das nossas vidas, porque não podemos silenciar se nós temos essa palavra, né? Entendendo que a nossa fé, ela não é uma fé impositiva. Sim. Ela não é uma coisa que vai romper a barreira do outro, mas ela é uma fé convidativa, porque a partir do momento que existe esse processo de transformação em nós, as pessoas começam a ansiar essa saúde. A gente falou sobre o lugar da normalidade das coisas estranhas. Ora, o adultério vai ter impacto, a pornografia vai ter impacto, pessoas que não estão lutando com coisas assim, elas vão encontrando um caminho de liberdade, de paz, de transformação, que essas pessoas não estão vivenciando. Então, que a gente possa refletir essa luz em meio às trevas, né? No sentido de que Cristo em nós reflete essa luz, esse lugar de harmonia, de paz, de tranquilidade, que não é de perfeição, mas que os outros que estão distantes da luz, que é Jesus, possam olhar e dizer o que é que tem aí, e a gente diz, é o Espírito Santo que está em nós e que pode também estar em você. E aí, basta você reconhecer. Pegando esse gancho de Carol, de perfeição, e o de Duda, com relação quando tu fala essa questão de estar se transformando, é isso, né? Muitas pessoas olham, evangélico é perfeito. Os evangélicos querem ser perfeito, cristão, né? querem ser perfeito. E realmente, às vezes, muitos evangélicos defendem essa perfeição que a gente não existe. Ninguém aqui é perfeita. Eu não sou, Duda não é, Sabrina não é, Carol não é, não tem. E assim, e é isso, a gente vê que Deus, com todo amor, olha pra gente e diz, eu te amo, eu cuido de ti, eu te criei, tu és minha, eu te fiz para levar as boas novas. A gente abre a boca para levar as boas novas através da nossa fala, através dos nossos atos e atitudes,
mas sempre lembrando que a gente tá em todo momento, todo dia, quando eu me acordo, é uma pessoa nova que tá acordando, uma pessoa nova em Cristo, a misericórdia do Senhor se transformando nas nossas vidas, para que a gente esteja cada vez mais buscando essa perfeição que só Cristo terá, mas parecer cada vez mais com Ele, cada vez mais refletindo de fato quem Cristo é, e tentando mostrar isso para as pessoas, como é bom tê-lo como Cristo, como Salvador, como Senhor das nossas vidas. Coríntios 5:17 vai dizer, né? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, é realmente isso. As coisas que ficaram para trás e se faz novo porque estamos em Cristo. E é muito interessante quando a gente olha para essa visão do normal e do saudável, só puxando aí um ganchinho, Carol. Porque é tão fácil e é tão corriqueiro no nosso dia essa percepção entre o que é saudável e o que é de fato normal. A gente vai abordar isso nos próximos podcasts, né? Mas eu acho que estar nessa constante mudança e não se colocar nessa posição de eu vivo o saudável, sabe? Mas saber que não é a minha verdade, mas é a verdade de Cristo, isso muda tudo. Porque não é que nós somos perfeitos, não somos falhos, miseráveis, pecadores. Mas fomos alcançados pela verdade perfeita. Fomos alcançados por alguém que é perfeito e que está fazendo uma obra em nós. O perfeito em nós, né? E que não vai terminar agora. E está nesse processo de constante mudança, sabe? E eu acho que é aí onde a gente começa a demonstrar os frutos. Em pequenas atitudes. No normal e no saudável, como a Carol falou, no adultério, na pornografia, no aborto, no posicionamento da mulher no trabalho, no posicionamento da mulher no lar, na sexualidade, que é um spoiler, nosso próximo podcast. Mas eu acho que a gente precisa, de fato, tornar isso mais falado, porque eu acho que quando a gente fala, a gente traz conhecimento, a gente coloca a luz nisso e a gente consegue, de fato, levar essa mensagem para outras pessoas mesmo. Ô Duda, e o que eu acho importante ressaltar é que o nosso conceito de normalidade, ele muda o tempo todo, né? O conceito do que é normal para a sociedade, ele tá o tempo todo mudando. O conceito do que é belo, rápido, do que era valorizado, do que é importante, ele muda muito ao longo das décadas, dos séculos e às vezes até em poucos anos. Com tanta coisa acontecendo, a gente vê como as coisas mudam. E aí vem a palavra de Deus, que diz assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, eu acho que por isso que realmente a gente tinha que começar com esse tema Posicionadas em Cristo, porque a gente precisa se posicionar mediante tantas coisas que estão acontecendo e que a gente vai, ao longo desses podcasts, dessa série, se posicionar. Mas a gente precisa saber aonde está o nosso embasamento, né? Que é na palavra do Senhor e em Jesus, que é a palavra viva que se fez carne e veio até nós. Então, assim, se a gente sabe a única coisa que não muda, a gente consegue conviver com todo o resto. Porque se a gente ficar tentando se adequar aos padrões que estão constantemente em mudança, a gente vai enlouquecer e perder a nossa identidade, a nossa funcionalidade. Mas quando a gente coloca os pés na rocha, que é Cristo, quando a gente tem noção da única coisa que realmente não vai mudar, a gente consegue, de fato, ter paz de espírito e discernimento para lidar com qualquer assunto, né? Eu acho que a gente já pode ir caminhando um pouco para o final mesmo, mas isso que Sabrina falou, eu acho que é o eixo dessa nossa conversa, né? Bauman traz o quanto que nós estamos vivenciando uma sociedade líquida e sem referenciais sólidos. E as consequências todas nós sabemos, porque nós temos visto e vivido. Então, nós somos a geração que mais tem acesso à informação, a geração com maior liberdade possível, a geração com maior nível de empoderamento. E se a gente observa quais são os sintomas da nossa geração, são sintomas de adoecimento, pessoas deprimidas, pessoas que se matam, pessoas que matam, bebês que estão prestes a nascer. Então, o que tem sido pregado aqui é a liberdade, o empoderamento, a informação é o que vai nos libertar e nos torna cada vez mais nesses referenciais fluidos
que nos tornam realmente uma sociedade muito perdida. Então, se a gente não tiver essa palavra, é por isso que a gente precisa começar qualquer discussão a partir de uma fundamentação. É nele, né? É aquele que é imutável, é aquele que trouxe à existência as coisas que ainda não existiam como se existissem, é aquele que teve poder de fala de haja luz e foi trazendo tudo, né, a partir dele, e nele a gente pode ter segurança. uma das rapidinho, coisas, e fala. naquele em quem todas as coisas subsistem, né? Porque a Bíblia diz que é em Jesus que tudo subsiste. Isso significa que se por algum metaverso do destino aí Jesus não existisse, o que não é possível, minha gente, seria uma heresia. Mas assim, se por algum caso fosse uma possibilidade, tudo desapareceria. Né? Se a gente tem essa consciência, tudo desapareceria sem Jesus. Então, não é só o nosso embasamento teológico ou científico, mas é de fato o embasamento de tudo que existe. Que a gente vive, que a gente sente, Que que a a gente gente toca, toca, né? exato. Que a gente exala. Quando tu fala de liberdade, cara, que assim, tudo hoje em dia as pessoas falam, faça isso ou faça aquilo, defenda isso ou defenda aquilo, porque vai trazer liberdade. Um dos motivos desse podcast existir, eu acho que também é isso, porque ao invés de trazer liberdade, tá trazendo aprisionamento. E aprisionamento, inclusive, para a maioria das mulheres, ou para todas, de eu não posso falar porque vai dar ruim, não vai ser legal, porque o que dizem que é liberdade, na verdade não é. É prisão, é medo, né? É culpa, é dor, é tudo de ruim. E é muito interessante porque Sabrina fala sobre a questão de o que antigamente era normal, hoje não é normal. E essa mudança, e que Deus, ele é o único que não muda. E o mais triste de tudo isso é perceber que os próprios cristãos apoiam todas essas mudanças e estão sempre sendo levados por essas novas ondas de doutrina, sabe? É sempre uma novidade. É uma algo... releitura das escrituras, né? Uma adaptação, né? E assim... Perdoa, Senhor, eles não convém, sabem o que convém a gente aceita, E né? O assim, que não convém a gente despreza. Por exemplo, antigamente as mulheres não trabalhavam. E, de fato, hoje as mulheres trabalham. Mas existem coisas que são princípios e que são embasamentos que estão sendo perdidos e que estão sendo levados em todas essas esferas. E isso é preocupante. É quando, como você falou, a base de tudo, que é Cristo, ela começa a ser deturpada. Peraí. Isso fere diretamente os princípios bíblicos. Então, acho que é por isso também que a gente volta para o centro dessa questão, né? Que é Cristo. Quando são questões de práticas diárias, talvez isso... para Sabrina, talvez seja mais importante trabalhar fora do que cuidar do lar. E não tem nenhum problema. Não é um princípio que está sendo ferido, desde que ela saiba a importância... do cuidado, enfim. Como a gente falou. Secundárias, a gente é Isso. tolerante. Se usa saia, se não usa saia, se usa cocó, se não usa cocó. Eu acho que questões secundárias de tolerância. Mas questões fundamentais são questões inegociáveis. É isso, é inquestionável. É algo que não depende da minha forma de viver. Não, mas biblicamente é uma lei, sabe? Eu acho que a gente não pode ser levado por isso. E, bem, acho que a gente já tá bem encaminhado pro final. Acho que já deu um papo bom. Vai ficar o gostinho pro próximo, né? Vamos Porque deixar assim o a gente gostinho. vai entrando e vai dando spoiler de outras A gente coisas. mulher gosta de falar. Eu até achei que esse microfone intimidaria a gente, mas tô vendo que não. E, enfim, Vamos deixar. encerrar, vamos deixar com gostinho de quero mais. Porque a gente vai abordar aí uma série de mensagens sobre posicionadas. Esse foi o Posicionadas em Cristo. O próximo já é mais caloroso, mais polêmico. Olha, tanto que até a televisão desligou do nada. Deu, foi, tá mandando a gente embora. Foi só pra dar emoção, mas o nosso próximo podcast é o Posicionadas Sexualidade. Então, vamos falar sobre sexualidade à luz da palavra e como que esse normal e esse saudável está difundido na nossa sociedade e como Cristo espera, porque Cristo nos criou seres sexuais e como que a gente pode propagar e glorificar a Deus através da nossa sexualidade. Então, acho que vai ser um papo muito interessante. Bem desafiador. Desafiador. Mas é isso. Esperamos vocês daqui a 15 dias. Acertou dessa acertou. vez, hein, galera? Tchau, tchau, gente. Vamos orar. Verdade, Vamos desculpa. orar. Vamos embora. E
encaminhe essa mensagem para alguma amiga. Se você recebeu essa palavra, se Deus falou com você, se você se sentiu tocada, compartilha com a amiga, segue a gente nas redes sociais, manda uma mensagem, compartilha a tua visão sobre isso, posta uma foto, marca a gente quer saber realmente quem tá assistindo, quem tá escutando. Eu acho que é muito legal, né, a gente conhecer quem tá do outro lado, porque aqui a gente trabalhou, né, preparou um material, pensou num tema e saber o que é que vocês estão achando. Eu acho que essa troca é Acho muito que legal. mandem também sugestões de temas, né? É. Posicionadas em quê? Já falamos agora em Cristo, próxima sexualidade. E o que é que vocês querem mais que a gente fale sobre posicionadas? Sabrina, ora pra gente. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por essa conversa entre nós, Pai. Nos ensina de fato estar na Tua presença. Deus, eu te peço que Jesus seja a nossa rocha, o nosso fundamento em todos os momentos da nossa vida. Que de fato, antes de se posicionar sobre qualquer outra coisa, nós possamos nos posicionar acerca de Ti, que estamos em Ti, que estamos em Cristo, Pai. Senhor, vem sobre nós, abençoa a vida de cada uma que está escutando esse podcast e que de fato cada uma possa ser tocada pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. É isso que eu te peço e é por isso que eu te agradeço. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Tchau, meninas. Beijo e Até o próximo. Tchau.